Pessoal, é com grande satisfação que hoje estou aqui com um convidado ilustre, uma pessoa que contribuiu muito para o meu desenvolvimento profissional, foi um mentor, é um mentor na minha carreira, tenho ele como referência, né, na trajetória que ele teve e tem até hoje e contribui e ajuda muita gente a se desenvolver, né? Mais de 35 anos de experiência só no ramo de auditoria e vai contar um pouquinho para a gente como que foi essa experiência e quais estão sendo os desafios, né, desse novo mercado, né, das empresas familiares, desse processo de sucessão que existe nas empresas familiares, na atividade de conselheiro, na atividade de mentor. Então estou aqui hoje com meu amigo Jaribe. Muito obrigado por você estar aqui hoje, de ter aceitado esse convite. Estou muito feliz, né? É muito bom ter uma pessoa como você aqui no nosso podcast. Rodrigo, é uma alegria estar aqui com você. Eu não tinha ideia que você ia falar essas palavras na abertura. Eu te digo que eu me emociono porque eu acredito que o ser humano está em primeiro lugar. E qualquer um de nós, um próximo do outro. Eu tenho uma satisfação da gente ter trabalhado juntos e você ter uma referência boa. Te digo desde outra hora que nós conversamos antes, quanto eu fiquei feliz de reencontrá-lo pessoalmente. E é uma honra estar aqui com você, num momento completamente diferente, mas muito bom. Que bom, fico feliz. Até colocar uma passagem, antes de contar um pouquinho da sua experiência, queria te agradecer. Você teve um papel muito importante quando eu decidi, né, sair do ramo de auditor e ir para as empresas familiares há 10 anos atrás. Você foi a pessoa que me incentivou. Não sei se você lembra disso, mas a gente teve uma reunião, naquelas reuniões de conselheiro, né? Sim. E aí você falou assim, não, vai que você está no caminho promissor aí. Muito obrigado por você ter dado esse pontapé, né? Falou assim, não, vai que você vai seguir em frente. Então, quero formalizar essa gratidão que eu tenho aí por você nesse momento tão importante da carreira que eu estava passando, né? Então, acho que é importante a gente ter esses mentores, né? É isso que eu falo para quem nos acompanha aqui. Aonde você está, procura ter uma referência, né? Porque aquela pessoa que já passou por outras experiências pode te ajudar a te libertar e te mostrar o caminho, né, para seguir. Então, você contribuiu muito para onde eu estou aqui hoje. Então, muito obrigado aí por ter dado esse direcionamento. A recíproca é verdadeira, viu, Rodrigo? Esses momentos, até você falou uma coisa interessante, né? Qualquer um de nós, ele é melhor quando a gente faz a escolha própria, porque nós é que vamos viver as nossas escolhas. E eu tenho certeza que tudo que eu contribuí para você foi muito certo, porque na realidade você tinha clareza disso. E eu fui ali só um reflexo de você mesmo. Ou seja, quem estava tomando essa decisão era você, quem sabia o melhor para você era você. E eu pude estar junto. Então, para mim, isso é, como eu te falei, a recíproca de agradecimento é mútua. Muito bom. Ô Jaribe, queria que você contasse um pouquinho, né, como que foi, né, essa trajetória na auditoria, né? Tantos anos, né, liderando um escritório, né, de auditoria, a KPMG, acho que Sim. É uma empresa referência no mundo. Né? Como foi toda essa jornada dentro de uma empresa de auditoria? Quais foram os desafios como executivo dessa empresa, né? Não só sócio, mas também executivo? E se contasse um pouquinho para a gente como que foi isso daí no dia a dia. Claro, você sabe que eu vou fazer uma síntese aqui, Rodrigo, de uma palestra que eu fiz em muitas universidades, né? Mas eu vou fazer uma versão sintética para o nosso propósito hoje aqui, uma vez que se chama gestão minuto, né? Não é gestão hora, né? Então nós temos que ter uma gestão minuto e uma história minuto aqui. Mas a história minuto é o seguinte, né? Eu vivi momentos interessantes porque o que eu sempre comentei na faculdade, né? O profissional entra lá como staff, independente de qualquer categoria, e conforme ele vai sendo promovido, né? Então o pessoal comentava, e aí como é que é? Daí a sua carreira, o seu trabalho, tudo mais, ficou mais tranquilo, você ganhou outros cargos, você ganhava mais dinheiro, mas você ganhava mais responsabilidade, aí você tinha uma vida mais tranquila. Falei, algumas dessas comentários são verdadeiros, outros são inversos, né? Aquela coisa, não, agora vai ficar fácil, porque agora eu sou gerente, agora vai ficar fácil, porque agora eu sou diretor, agora vai ficar mais fácil porque eu sou sócio.
Não é assim. A vida profissional de qualquer pessoa, ela é atribulada, sobrecarregada. Mas são as outras pessoas no entorno, inclusive um exemplo você, que nos dão essa disposição e essa firmeza para ir em frente. E ao longo desses anos, assim, a satisfação é, em alguns momentos você tem que usar uma postura porque eu sou um executivo da empresa. Em outros momentos eu sou um operacional. Eu estou conduzindo tecnicamente um trabalho de auditoria. Em outros momentos eu sou sócio. Eu tenho que expressar minha opinião para a sociedade e não simplesmente ficar lá aguardando uma situação. Então, esse é um aprendizado que eu acho que em muitas carreiras a gente tem, mas na auditoria é certeza que nós vamos ter. Então, às vezes tem um jovem hoje buscando um tempo em alguma carreira, Rodrigo, talvez esse seria um elemento interessante de se perceber que na auditoria, na consultoria, na assessoria, dessas empresas maiores que são referências, hoje nós temos as Big Four, mas nós temos outras grandes também, é um privilégio alguém que pode passar por isso, porque ele acaba aprendendo a trabalhar vários papéis dentro da mesma organização, que é uma coisa que lida muito com a nossa parte mais, a nossa habilidade de se identificar em um lugar e exercer aquele papel naquele momento, né? Que humano, mas também executivo. Que bom, muito bom. E esse trabalho, né, acho que está na frente de uma auditoria é uma responsabilidade muito grande, né? E como que era esse papel do sócio, né, para quem está nos acompanhando, né? Qual é a responsabilidade de um sócio de auditoria? Uma combinação de fatores, né? Porque na realidade o sócio, ele tem que depender de toda a equipe. Não existe essa ideia que um sócio é todo poderoso, isso é impossível, né? Tal como qualquer dirigente de qualquer empresa, né? Por outro lado, as pessoas precisam também confiar nele, porque as pessoas também dependem dele. Então esse é o outro aprendizado. Conduzir uma auditoria é um aprendizado de dependência mútua, onde o sócio depende de todos os profissionais fazerem com excelência o seu papel, e os profissionais dependem do sócio para ele fazer o papel dele de sócio com excelência, de sócio técnico, de uma auditoria. Então, muitas vezes, o que mais se busca nessa relação é uma compreensão mútua, é um diálogo e um respeito para que os riscos sejam mitigados e a conclusão seja de acordo tecnicamente, profissionalmente, mas também que atenda o que o cliente está buscando, né? Porque às vezes também o pessoal se confunde um pouco que só o técnico resolve o problema. Não. Mas também só o diálogo resolve o problema? Também não. Então é um exercício contínuo, né? Você tem uma equipe, tem todas as pessoas, identificar os papéis, as pessoas, e dentro de tudo isso eu gosto de lembrar da cultura japonesa. A importância do respeito, independente de qualquer coisa, né? O respeito à pessoa em primeiro lugar e depois à técnica, e não o inverso, né? Muito bom. Isso é um valor, né? É o valor humano do trabalho, né? Muito bom. E acho que é importante também a gente falar, tem bastante empresário que nos segue aqui. Sim. E não entende a importância da auditoria para o seu negócio. Porque às vezes isso fica muito numa ilusão que é só para grandes empresas e multinacionais. Acho que é importante a gente falar o papel um pouquinho, se puder contribuir. Claro. Qual é o papel da auditoria para uma empresa, né? Quem está nos acompanhando, que quer contratar uma empresa de auditoria, uma consultoria, o que isso pode agregar de valor para o seu negócio? Tá. Essa expressão que você falou para grande empresa, eu acho que é onde a gente pode começar. Todas as empresas foram pequenas em um momento lá atrás. Então, muitas vezes, essa sensação, ela não é razão. Então, não é uma razão suficiente para um pequeno empresário não ter uma auditoria, uma consultoria tributária, uma assessoria. Ele pode, num primeiro momento, não ter uma Big Four. Qual o problema? Nenhum problema, né? Exato. Agora, a questão é ele ter a opinião externa independente. É um exercício para o empresário, o empreendedor, muito grande. Eu vou alongar um pouquinho a minha fala, porque eu vou encaixar esse período pós-carreira, né? Enquanto o profissional está dentro de uma empresa de auditoria, consultoria, de assessoria, ele tem uma combinação de um papel técnico, papel profissional com aquela função que ele exerce. Agora, depois disso, eu
atuei de perto com muitas pessoas que um estava iniciando uma empresa, outra empresa já estava em andamento, outra era uma empresa de produção. Te contei, me envolvi com a área agrícola, pecuária, das mais variadas, né? E o retorno que eu tenho é um retorno que combina aquilo que eu podia falar de forma independente, juntando com o elemento humano. Então, às vezes, o empresário dizia para mim, Jaribe, isso é impossível. Eu falei, talvez impossível hoje, mas e no tempo? E daqui 1 ano, 5 anos? Que tal se você atingisse esse objetivo? E aí entra papéis do auditor, do consultor, né? Em quanto tempo nós podemos chegar lá? Em 3 anos. Então vamos fazer um plano para 3 anos, né? E aí ele atinge esse objetivo. Ou ele contrata uma auditoria, ele começa a alterar alguns objetivos dele e ele chega lá melhor, né? Mais seguro. Ele começa a fincar pilares que dão segurança quando ele ficar grande. Enquanto ele está pequeno, ele não precisa se preocupar. Mas se ele fincar os pilares certos, quando ele ficar grande, já resolvido. É uma etapa vencida, né? Às vezes o cara espera dar aquela explosão de crescimento. Muitas startups às vezes passam por isso, né? Que ela passa por um crescimento rápido, só que não deu tempo de ter a maturidade do capital humano ali dentro. É verdade. Né? De você e dos processos. Né? Então acho que esse é o ponto, né? Você contratar um profissional, um auditor, um consultor, ele vai te ajudando a amadurecer os processos e as pessoas. Acho que esse seria o gancho aí para quem está nos acompanhando, né? Se você está enxergando que a sua empresa está crescendo, né? O consultor ele pode te ajudar, o auditor, o consultor, a amadurecer né, as pessoas e os processos. Posso falar uma frase interessante que eu aprendi na minha carreira, na minha profissão, e às vezes alguns diretores, presidentes, até depois achavam isso, vamos dizer, pitoresco, né? Porque eu dizia, o propósito da auditoria, eles diziam, Jaribe, às vezes não parece o que você está falando, mas vamos para a essência, vamos pensar um pouco mais filosoficamente. O papel do auditor não é encontrar o erro, é confirmar que está certo. É claro que se ele encontrar um erro, ele vai reportar, e isso é um benefício da auditoria. Mas o propósito dele é assegurar que está certo. E quando a pessoa perde o propósito, é que ela não se interage bem com a auditoria, né? Ou a auditoria também não interage bem com o cliente. Isso aí pode acontecer, todos os seres humanos, né? Exato. Verdade, inverter o valor, né? Qual o objetivo principal, né? É garantir que está certo. Né? Acho que é verdade, esse que é o ponto, né? Então, quem está nos acompanhando e está buscando uma empresa de auditoria, uma consultoria, eu acho que é ponderar esses pontos e colocar no seu plano estratégico, né? Acho que é isso que é importante, ter um planejamento estratégico, né? O Jaribe, e essa parte né, de transição, como foi né, voltar para o mercado, sair de uma Big Four, né, que tem toda uma estrutura, né, e aí fazendo essa transição para as empresas né, familiares, multinacionais, no papel de conselheiro. Queria que você contasse um pouquinho como que foi para a gente aí essa transição. Eu contei com pessoas excepcionais que eu conheci na minha carreira, né? Eu acho que o primeiro momento, logo depois, né, um amigo meu de décadas já tinha uma consultoria, e ele falou, Jaribe, vem aqui, fique comigo aqui na minha consultoria. Então isso já abriu um leque de contatos, de empresários de pequenas e médias empresas, que tornou aquilo um momento de transição muito bacana. Também tive alguns empresários amigos que rapidamente me chamaram, um deles que eu até comentei em outro momento para você, que logo, alguns anos depois, ele também se aposentou e ele tinha uma tarefa com o pai dele, que ele me chamou e falou, Jaribe, eu preciso de você do meu lado, né? E literalmente a gente viajava juntos, cuidava das coisas juntos. E é uma transição. E mais recentemente é que eu daí foquei mais nessa parte do conselheiro independente, né? Que é uma tarefa que a bagagem que o auditor externo independente tem é fantástica, né? Então, porque não queria entrar nesse mérito muito financeiro, mas em resumo é assim, o conselheiro independente, ele tem um outro modelo de negócio, né? Então, por exemplo, nesse caso, o cara que aprende muito com essa parte de auditoria, consultoria, assessoria, ele tem muita bagagem para devolver, e ele tem que ter esse momento com os empresários. O que eu acho que o conselheiro precisa aprender, que os cursos de conselheiros consultivos ensinam tem que ter paciência. Porque o ritmo do empresário não é igual ao ritmo do auditor. Isso é uma das... Vamos dizer assim, esse acho que é o primeiro desafio, é o carimbo da transição. O ritmo do
do empresário é diferente. Não quer dizer que é mais rápido ou mais lento. Talvez no negócio ele seja mais rápido, mas na conformidade ele seja mais lento. E o auditor chega e ele precisa fazer esse encaixe de forma muito apropriada. Que existe uma cultura, né? Existe uma cultura dentro da empresa que a cultura ela demora, né? O hábito exige um tempo para você fazer uma mudança cultural. Precisa criar um hábito para essa mudança, né? Por isso que eu acho que o timing é diferente. A auditoria ela vai lá, tira uma fotografia daquele momento e vai embora, né? Agora essa transição de você dar uma assessoria, fazer ser um conselheiro, acho que acho que esse é o time, né? Respeitar o time do empresário, muito bom. Exatamente. Respeitar o time do empresário. Rodrigo, expressa muito bem esse processo de transição. E como que você vê hoje os desafios aí para essas empresas familiares que estão buscando esse processo aí de sucessão, né? Que eu acho que a grande dor dos empresários que eu conheço, né? Que ele montou a empresa, né? Constituiu, está rodando a empresa. E aí tem aquela vontade de passar ali para os herdeiros, né? E aí é onde começa talvez um novo desafio para aquele empreendedor. Até então ele estava focado no negócio, né? Era para o negócio para rodar, focar em gerar dinheiro, caixa, pagar fornecedor, né? A operação começa a sair um pouquinho da estratégia e aí ele tem que entrar num outro papel, que é trazer novas pessoas da família para o negócio. Como que é esse desafio que você enxerga e como que o conselheiro né, pode apoiar nessa transição aí para o empreendedor? Vou inclusive usar uma palavra que o pessoal tem usado muito, porque uma das minhas tarefas nesse período, desde que eu me aposentei, que eu completei a carreira na KPMG, foi um trabalho por mais de 5 anos de mentoria das startups. Legal. E tem um elemento que a gente aprende, eu fiz o treinamento por meio da Fiesp nesse projeto, e a gente usou um treinamento de um cara dos Estados Unidos chamado Steve Blank, que é quem, na realidade, assessorou que eles chamam de National Science Foundation dos Estados Unidos, que é tipo uma fundação federal de pesquisa e desenvolvimento. Então, a grande sacada do startupiano, tem uma palavra ali que eu uso também para o empreendedor e para o empresário, né? Você tem que trabalhar com um processo que é quase experimental. Por quê? O startupiano, o cara que quer montar uma empresa, ele usa um processo relativamente experimental. Ele está fazendo experimentos. Ele vai lá, desenvolve um produto, um serviço ou faz uma inovação e ele vai experimentando e quando aquilo toma forma, se torna uma empresa incrível. O empresário, no momento que ele resolve implantar governança, sucessão, conselho, ele tem que olhar isso como um experimento inicial. Ele não pode olhar isso como uma novo uniforme que não serve, ou que serve. Ele não deve imaginar o ideal naquele momento, ele deve imaginar o caminho para o ideal. Então é por isso que eu falo de experimento. Não adianta ele falar assim, não, eu quero um conselho consultivo perfeito, eu quero um cara especialista nisto, um cara especialista... Ele não vai atingir esse objetivo de imediato. Ele tem que falar assim, quem eu consigo conversar? E aí eu entro num elemento profundo, Rodrigo. Quando alguém fala para você, Rodrigo, eu preciso de um médico. Eu recomendo os que me atendem, mas eu digo, é melhor você ver se tem empatia. Então não adianta ter um conselho consultivo especialista no seu setor, se você não tem empatia com ele, não vai resolver nada. Verdade. E você tem, assim, eu acompanho algumas empresas de consultorias chegam para o empresário, vende um formato, né, já de prateleira, e aquilo não vai funcionar, porque tem um humano por trás que tem que ser respeitado. Não adianta vir com uma estrutura já, né, de PowerPoint, né, que já está lá, toda a estrutura é bonito, né, você pega lá toda a estrutura de governança, quando você olha ela numa apresentação, bacana. Mas implementar isso não deve ser fácil, né? Não. E eu acho que é o desafio do conselheiro ali, apoiando, né, esse empresário. Eu acho que também tem um empresário que tem que estar muito aberto para essa mudança, né? E esse processo, né, que você enxerga de sucessão, acho que é bacana falar um pouquinho, né? Sim. Aquele exemplo que a gente comentou um pouco antes, das 3, né, como exemplo, as 3 fases, né, os conselhos, né? Seria legal a gente comentar aqui um pouquinho como que é isso para o empresário que está aí passando por essa fase, chegar onde eu estou, que momento que eu estou aqui na minha empresa, né? Isso é interessante, aquilo que nós conversamos antes, a gente até capitulou isso graficamente, e aqui não é o motivo, o propósito hoje a gente fazer a mesma capitulação gráfica, mas vamos falar dos elementos, e num outro dia você pode até
desenvolver mais esse gráfico, né? Sim. Ele é padrão, está disponível na internet, mas provavelmente na internet não vai estar com o elemento interativo, que é o que você está promovendo aqui hoje na nossa conversa. Nós temos, nesses 3 grandes elementos, um dos elementos que a gente chamaria é o elemento dos acionistas, seria a criação de um conselho de acionistas. Depois, o outro elemento é o conselho de família. E, finalmente, tem que ter o conselho consultivo, que é o conselho da empresa, ou do grupo de empresas. E, em alguns momentos, o pessoal fala, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Vamos pensar formalmente e graficamente. Acionista, algumas vezes, o empresário tem tudo no seu próprio estrutura societária. Então, em teoria, ele toma todas as decisões. Voto sim ou não é dele. Exato. Daí, se a gente for ver na vida real, ele toma decisões em família. Por quê? Porque ele quer o melhor para a família. Ele senta em casa, conversa com a esposa, conversa com os filhos, e ele vislumbra que aquilo vai ser legal para os filhos. Então, a decisão dele, apesar de ser de controlador, não é sozinha, é de família. Por isso que ele precisa ter o tal do conselho de família. Mas daí ele chega na empresa e ele cria lá um conselho consultivo que algumas vezes um dos papéis é, o cara é o CEO, o cara é o CFO, o COO, e ele integra esse conselho consultivo junto com o acionista principal e junto com 1 ou 2 ou 3 terceiros. Aí é um conselho consultivo operacional, porque ele tem a ver com a operação da empresa, né? Ele tem que ver com que a empresa tenha o maior sucesso. Então, esses elementos, eles parecem, vamos dizer, um pouco nebulosos no primeiro momento, mas conforme a gente começa a ver a vida real, ela é assim. Exato, né? exato. A pessoa chega na sexta-feira à noite, reúne com todos, comenta como é que foi a semana, e o pessoal fala, poxa, aí o filho diz, pai, você já pensou nisso? Daí na segunda-feira ele chega com uma ideia nova lá no conselho consultivo, e os caras falam, de onde esse cara tirou essa ideia? Do conselho de família. Não precisa formalizar papel. Ele chega com uma ideia, os executivos adoram e viram um negócio novo. Muito bom a explicação. Assim, foi excelente a sua explicação, porque deixou bem claro, de forma simples. Eu falo que o simples é difícil. Né? A gente tentar simplificar e trazer uma linguagem que a gente consegue visualizar, eu acho que foi excelente. Eu acho que quem está nos assistindo aqui está passando por isso, né? Que é o nosso cotidiano. Né? Ficou claro que você tem ali o executivo né, que está ali e a família, e não deixa, né? Nós que temos família, né? Você contando aqui agora, eu me identifiquei. Falei assim, a gente chega em casa e compartilha com a nossa esposa, com os nossos filhos, né? Qual é a nossa trajetória. Já é o conselho da família. Já é o conselho da família. Cabe ali agora ir amadurecendo, né? Acho que é outro ponto importante. Como ir criando essa maturidade dos conselhos dentro de uma empresa. Por onde começar? Começa por qual conselho? Como que a gente poderia estar estruturando isso daí dentro dessa governança aqui de uma empresa familiar? Eu acho que o conselho consultivo é o primeiro momento, porque daí o empresário controlador, os sócios dele ou não, os demais executivos ou família já atuando dentro da empresa, a gente monta um processo que eles entram todos nesse conselho consultivo, não pode ter muita gente, mas também não pode ter tão pouca gente. E ali as pessoas começam a aprender esse exercício da função de conselho, mesmo tendo papéis executivos, que é uma experiência nova para todos ali. Às vezes o próprio CEO, que é o acionista principal, os demais executivos, eles vão exercer na mesma organização que eles têm poderes de decisão, papéis de conselho. É mais ou menos como se ele olhasse para o espelho de vez em quando e falasse, eu preciso desse conselho, e ele se dá o conselho. Então é um exercício que eu falo de experimento, porque assim, tem que experimentar, não no sentido que aquilo lá está certo ou errado. Tem que experimentar, tem que sentar todos em uma mesa, falar qual que é a pauta. Alguém fala, sei lá, né? Daí alguém diz, temos um problema, quero saber a opinião de vocês. Começou o processo de conselho, né? Aí o outro fala, sempre tive uma ideia, queria compartilhar com vocês. Outro assunto. Daí tem que ter um independente, talvez que é o papel que normalmente eu exerço, que é assim, pessoal, os assuntos estão ótimos, mas eu tenho 3 assuntos aqui, que seriam assuntos que a gente precisa pautar. Legal, vamos ver, beleza. Daí, para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou para o trimestre que vem, vamos pautar esses assuntos.
Aí todo mundo sai, dali 3 meses, dali 1 mês, a nova reunião. Ah, lembra esse assunto? Vamos falar sobre ele. Então tem que ter um de fora, que é aquele cara que ao mesmo tempo conduz o conselho, organiza as ideias, traz assuntos um pouco espinhosos, mas leves, assim, para a gente tratar. Tem que começar experimentando cada um o seu papel como conselheiro. Não tem outro jeito. Porque às vezes eu já participei de algumas reuniões assim que o empresário quer dar esse start e já acha que é o momento de apontar os erros de todos. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que é importante ter um profissional, né? Um conselheiro profissional ali que vem e vai conduzindo. Senão o cara, não, você fez isso, outro fez aquilo, e aí perde-se o objetivo, a essência de uma reunião de conselho, né? Acho que você trouxe um ponto importante, Rodrigo. Se você me permite, eu vou ressaltar isso que você falou. Reunião de conselho não é para apontar erro. Você tem toda a razão. Você detectou um ponto importante. Muitos conselhos às vezes não prosperam, nem crescem e nem atingem o objetivo, porque eles entram ali com viés, talvez de algum aprendizado equivocado que está disponível por aí, mas nós precisamos mudar isso. Espera aí. Vamos ver se isso é apontar erro ou nós precisamos melhorar, podemos melhorar, né? Então isso que você falou é muito importante. Daí entra um pouco do racional. Vamos trazer os dados, ver se é uma área de melhoria da empresa? Às vezes é, mas não é o momento. Esse assunto, tá bem assim. Nós temos que melhorar, mas não é o assunto do dia. Exato. Por isso que é importante ter essa ordem, né? Ter essa ordem. O princípio da ordem, ele é importante para tudo, né? Você tem que ter uma ordem. Então, na reunião de conselho, numa reunião com seus executivos, tem que ter uma ordem a ser respeitada, né? Então, e esses papéis têm que estar bem definidos, né? Acho que esse que é o ponto. Exatamente. E no conselho da família, eu acredito que tem outros desafios também, né? Totalmente Como seria diferente. esse trabalho para, né, começar a criar essa discussão com uma visão de família empreendedora ali no conselho familiar? Como que seria essa jornada, né? Vamos dizer assim, que é uma jornada de ampliar, né, a visão ali de maturidade dos membros da família. Como que é esse processo? Se você puder tentar explicar para a gente. No caso de família é uma coisa interessante porque é o aprendizado diferente, né? E eu vi isso presencialmente em umas situações muito bacanas, que é assim. O conselho consultivo tem elementos internos, tem diretoria, pessoas independentes que não têm o sangue da família às vezes. Então ali a gente restringe isso na operação. No conselho de família, o bom do conselho consultivo operacional primeiro é que ele leva para aquelas pessoas o aprendizado de como lidar com os assuntos. Daí quando vai no conselho de família, algumas vezes as famílias chamam o conselheiro externo, algumas vezes eles fazem a própria reunião, e aí eles começam uma discussão que mistura emoção com razão, porque os pais têm um desejo para o filho, né? O filho tem um desejo para ele mesmo, né? Então é um momento assim que o exercício do engrandecimento e não do detrimento. Eu acho que o maior desafio é o pai aceitar que o filho não vai pensar igual a ele. É verdade. E então o pai vai ter que fazer um exercício, eu vi isso na vida real. O pai tem que falar, não concordo, mas faça do jeito que você quiser que eu confie em você. É uma frase que você fala, mas isso foi uma frase contraditória, né? Não concordo, mas pode fazer que eu confie em você. É uma frase contraditória. E ao mesmo tempo o filho tem que entender o seguinte, meu pai não pensa igual a mim. Então não adianta eu querer convencê-lo de nada, eu tenho que conquistá-lo e não convencê-lo. Acho que só esses pontos, né? Eu vejo que já é anos de maturidade. Ele que precisa ser não acontece de um dia para o outro. Eu acho que tem que ter essa abertura, né? Tanto do filho quanto dos pais, né? E é um momento interessante que também é um momento que os pais começam a sair de cena aos poucos, né? Eu falo que pra gente também é um exercício, né? Acredito que você tem que ir saindo de cena, independente de ser na empresa ou não, até na nossa vida do dia a dia, né? Chega um momento que o pai começa a sair de cena e o filho começa a ter né, seu momento ali, a sua fase, né? Assim, e aí o pai vira assim um conselheiro do filho, né? Acho que aí é onde que a magia acontece, né, Jaride? E nessa estrutura, né, de conselho familiar,
como que é a parte jurídica disso, né? Eu vejo que muito o pessoal se preocupa muito com isso, como que pode formalizar, né? Acho que também é um ponto importante, né? Que às vezes a empresa está na segunda geração, está indo para a terceira geração, né? E como ir criando, né, essa segurança jurídica para os membros da família. Acho que o primeiro passo aí entra num ponto, vamos dizer, naquela sequência que nós falamos, entra naquele ponto crucial das estruturas societárias, né? É importante que o fundador, depois logo os filhos direto, tenham uma compreensão de como é que eles vão organizar a estrutura financeira da empresa, porque aquilo é uma fonte de renda da família. Então, a empresa tem que sobreviver para poder atingir o objetivo da empresa, que é gerar renda e retorno para a família, e não o inverso, entendeu? Então é uma coisa peculiar. Então, nessa hora que faz a parte formal, precisa se pensar o seguinte, precisamos pensar, somos finitos, independente da idade, somos finitos. Então, qual é a melhor forma de organizar isso aqui para que haja um equilíbrio, né, lá na frente? Independente de eu estar aqui ou não estar. Pode ser que eu não esteja, pode ser que eu esteja, mas que o equilíbrio seja buscado, né? Que o equilíbrio formal seja, olha, a partir de um dado momento, cada um vai ter uma retirada X. Então são elementos formais, importantes e tal. Então quando a gente começa a colocar isso no papel, fica mais tranquilo, porque é mais importante definir o equilíbrio do que o poder. E essa parte dá trabalho para escrever, para fazer, para definir as participações societárias e tudo mais, né? As pessoas têm que ver que o que se escreve societariamente tem que ser o acordo e não o inverso, você entendeu? A gente escreve societariamente o que foi distribuído, como vai ser, de forma a refletir o desejo e não o inverso. Não adianta chamar um advogado, né, e ele escrever algo que ninguém sabe e ninguém deseja. Daí não vai haver acordo. Agora, se todo mundo concordar em algo, aí você reflete no papel e está refletido, né? E importante ver que isso é evolutivo, né? Evolutivo. Né? Acho que você vai passando por revisões ao longo do tempo, né? Então, sim. Às vezes o pessoal também espera dar o experimento inicial, né? O start inicial, porque acha que já tem que estar tudo pronto. E não, você pode ir, né, construindo isso aí, essa formalidade, de uma forma evolutiva. E você comentou um ponto, acho que importante aqui, essa mensagem, né, que tem que haver o equilíbrio, não o poder. Acho que o equilíbrio, ele vem primeiro, né? Porque se partir do ponto que quer buscar o poder, aí eu acho que o conselho tem que... não está no momento. Eu tenho uma visão nesse coisa que você falou, porque o poder não gera equilíbrio. Então, nessa estrutura societária, o compartilhamento maduro, respeitoso e receptivo vai gerar o equilíbrio. Exato. Né? Exatamente. Porque o equilíbrio não está só no número de ações, está no quanto cada um acredita que a sua parte é. Né? A gente vê famílias aí, né, Rodrigo? Não precisamos citar nome, mas vê famílias que, fulano falou que queria sair da sociedade. Tem uma grande rede de lojas no Brasil, tem um caso concreto que um dos irmãos falou, não, eu estou fora. Tudo bem. Não tem problema. Né? E até... e aí você chega, organiza isso, está resolvido, né? Então, são coisas assim, você tem que achar o equilíbrio, não adianta ficar se estressando. Ô Jarimbe, eu acho que assim, né, a parte de conselho, excelente, acho que, legal. Nossa, está muito clara a forma que a gente está trazendo aqui esse tema. Acho que é um tema não comum no dia a dia dos empresários, mas acho que vale a pena eles tirarem uma pausa para acompanhar aqui o nosso podcast e anotar, tomar nota e colocar no seu planejamento, né? Buscar essa maturidade dentro da empresa. Na questão de carreira, né, eu queria ver como que você enxerga o papel hoje,
né, das associações, né? Pensando isso daí, acho que é importante falar um pouquinho, né? Eu sou uma pessoa que defendo muito essa questão de participar das associações, eu acredito no papel que essas associações têm hoje, né, com as empresas, com a formação de pessoas, e eu queria que você falasse um pouquinho aí como que é, eu sei que você participa de algumas associações, contribui ali com a sua experiência, então para a gente comentar um pouco aí como que você enxerga isso, né, para os empresários e para um executivo ali, está na empresa e talvez não teve ainda experiência de participar de uma associação. Legal, legal. Acho que interessante isso mesmo. Eu posso citar aqui, eu estou como dentro da diretoria adjunta, que é uma diretoria apenas participativa, não é executiva, mas que tem sido uma honra para mim, que é a ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, né? E ali eu vejo a importância de uma associação. A ASIC tem um papel, no caso em Campinas, fundamental ela acolhe e ajuda o empresário, e muitas vezes até o empresário que está iniciando nesse processo de ser empresário, com uma série de facilidades. E a associação, ela tem uma vantagem que o pessoal às vezes desconhece, né? O que acontece com a associação? A associação consegue agregar pessoas, negócios, empresas e ver pontos em comum e trabalhar os pontos em comum para uma melhoria. É um benefício que individualmente seria um esforço quase impossível, mas no coletivo você toma sentido. Então uma associação ela consegue harmonizar as principais necessidades e buscar aquela modificação. Existe um benefício conjunto para aqueles que se associam, seja uma associação local ou de cidade, de algum tipo de empresários, seja uma associação setorial. Eu já tive contato com associações setoriais no passado, muito interessantes, porque até na época de trabalho profissional na KPMG, nós fizemos estudos para algumas associações que permitiu à associação mostrar para o legislativo, em algumas esferas de governo, o dano que era a estrutura tributária em um certo setor. Então, agora, se não fizer isso através da associação, fica parecendo uma coisa única de uma pessoa ou de uma empresa. E não é. Se é coletivo, a associação é o caminho. Perfeito, né? Acho que ela pode ser, né? E é importante, né, que muitas cidades, principalmente no interior, têm essa carência, né? Às vezes tem associação, às vezes está exercendo um papel, mas não é bem divulgado. Então, acho que é importante a gente destacar aqui, né? Participar dessas associações. Eu recomendo, né? integralmente. E na parte vocês também têm uma associação de conselheiros, né? Como que como que nasceu essa estrutura, né? Eu quero ser um conselheiro, como que funciona essa jornada aí? Eu posso citar aqui os nomes específicos, né? Porque que aconteceu? Uma pessoa, amiga minha, que apresentou direto para essa pessoa que trouxe essa iniciativa para o Brasil. Ele trouxe uma iniciativa de certificação para conselheiros consultivos. Posso falar o nome aqui, né? Pode. É a Celint. Então, a Celint, antigamente tinha um outro nome, a Celint, o Vanderlei Passarella, trouxe a Celint, estabeleceu a Celint no Brasil, e ele trouxe do exterior, principalmente do Canadá, essa iniciativa de treinamento estruturado para conselheiros consultivos. No mundo todo, um dos países que tem mais empresas privadas com estruturas de conselho consultivo é o Canadá. A gente nem sabe dessas coisas, né? E descobrimos isso depois. E o Vanderlei trouxe essa iniciativa com esses cursos de formação dos conselheiros consultivos para eles estarem preparados para esse papel de conselheiro consultivo da empresa privada, a empresa que é fechada, ela pode ser pequena, média, grande, né? E como derivada disso, ele também se associou com uma outra entidade que faz o processo de certificação. E aí, logo nas primeiras turmas de certificação, os conselheiros certificados falaram, a gente precisa ter uma associação, para que essa associação possa também canalizar esse processo dos conselheiros consultivos, identificar o valor, a utilidade dele para os empresários. Então a associação faz visitas às empresas privadas para mostrar a importância, a utilidade. Muitos deles já estão em conselhos, outros ainda estão prospectando, mas já para mostrar isso para os empresários.
é uma ação eu chamo de esclarecimento, né? Que é o que nós começamos falando já há alguns minutos atrás, né? Esclarecer para o empresário a importância do conselho consultivo, como ele funciona, como estruturá-lo, e a associação faz esse papel institucional do trabalho, e depois tem os conselhos consultivos certificados, associados, que um empresário pode falar, me manda aí, preciso de 3 nomes de conselho consultivo aí para eu fazer uma seleção. Bacana. Ali ele tem conselho consultivo certificado, pessoal treinado, ele tem do lado do empresariado, ele fala, poxa, eu tenho um lugar onde eu tenho pessoas para fazer o diálogo, eu tenho orientação, eu tenho validação, né? Vai ter um respaldo, né? Respaldo. Acho que esse é o ponto, né? Perfeito. Porque acho que até um ponto importante, assim, na sua visão, o que precisa ter, né, na hora que eu vou contratar esse conselheiro, né? Porque a gente vê muito hoje na internet, nas mídias sociais, sou mentor, conselheiro e tal, né? Mas na sua visão, o que é importante na hora que o empresário vai contratar um conselheiro? Quais são os skills que ele tem que tentar capturar ali, né? Para o cara ser um conselheiro tem que ter uma jornada, né? Tem que ter um tempo de maturidade, né? Então, a dica que você daria para esse empresário avaliar antes de contratar um conselheiro? Né? Eu acho que assim, né? Usando um pouco da referência do próprio curso que está pautado nos principais elementos, a discussão que tem no processo de certificação e o treinamento que demora quase 6 meses esse treinamento, então não é um treinamento de meio-dia, não é uma palestra online, exatamente na ótica que você falou, mas é um curso que tem certificação, tem... uma carga horária. Tem carga horária e tem prova no final. São as matérias. Então, o conselheiro, mesmo que ele não tenha tido experiência horizontal em todos os setores de uma empresa, ele precisa ter compreensão de todos os setores. Eu vou fazer um paralelo com a área médica, que um médico, mesmo que ele seja especialista em uma coisa, ele não pode ser ignorante do corpo humano. Ele tem que entender do corpo humano. Ele pode não ser especialista em ortopedia, ele pode não ser especialista em alguma coisa, mas ele não pode ser ignorante nas demais partes. Então, quando o empresário for buscar um conselheiro, ele precisa fazer perguntas para esse candidato dos setores diferentes daquele candidato. Isso assim, ele precisa saber se aquele candidato entende do lado operacional, desenvolvimento de negócio, ele precisa saber. O cara não vai ser especialista em todos os setores, não existe essa opção, né? Mas o empresário precisa perceber se ele entende do corpo humano, mesmo que seja especialista numa área específica. E são 2 elementos, esse e o elemento oposto, que eu gostaria até de usar como exemplo um caso real da nossa vida profissional internacional. Esse eu diria que é quando o pessoal tem um viés que eu entendo equivocado, isso é a minha opinião pessoal, mas eu tenho embasamento, né? Para dizer isso, eu uso um exemplo concreto. O pessoal tem um viés assim, a minha empresa é no setor petrolífero, então eu preciso de alguém que entenda de petróleo. Não, está equivocado, porque o conselheiro não precisa entender de petróleo, quem entende de petróleo é a empresa. O conselheiro tem que entender de conselho. Você entendeu? Perfeito. Então o médico, eu vou consultar um médico porque eu quero correr uma maratona. Eu preciso achar um médico que corre maratona? Lógico que não. Eu preciso um médico que entenda do meu corpo para eu correr a maratona. Então eu gosto dessas metáforas para fazer isso. E tem um caso concreto que a gente sabe no mundo inteiro, que é o Grupo 3G. Eles eram da área financeira, foram lá e compraram uma empresa de cerveja e construíram a maior cervejaria do mundo. Alguém, não simplesmente alguém, um professor renomado nos Estados Unidos, um dia falou, mas esses caras são da área financeira, como é que eles vão se meter em cerveja? Eles não entendem nada de cerveja. 20 anos depois, são os caras que mais entendem de cerveja no mundo. Então, isso é um viés equivocado, falar, eu preciso de um cara que entende de petróleo porque a minha empresa é de petróleo. Não. Eu preciso de um cara que entenda de conselho, para me ajudar a ter conselho, você entendeu? Então, são metáforas que eu uso para desmistificar um pouco, né? Às vezes o empresário identificou uma pessoa que ele tem empatia, o cara entende de conselho, daí ele, mas ele não entende do meu setor, fica tranquilo. Isso não pode ser um viés de detrimento. Mas importante também ter a escola da experiência, né? Acho que isso aí isso é crucial, né? Crucial. Isso é o elemento que a gente até discutia muito
na mentoria das startups durante 5 anos. O que o mentor, o conselheiro precisa ter é experiência. Ele precisa ter visto muitas coisas para ele poder ter essa bagagem e trazer esse retorno para uma reunião, para um empresário. Ele precisa ter visto muitas coisas, e ele precisa ter visto coisas acontecer em lugares diferentes, de formas diferentes. Então, ele pode ter um setor que ele atua, mas ele tem que ter visto muita coisa acontecer, tem visto empresa ter sucesso, empresa quebrar, cliente ter sucesso, fornecedor quebrar, fornecedor ter sucesso. Daí ele tem elementos, bagagem, ele tem bagagem para poder realmente ser um ponto de apoio para o empresário, né? Muito bom. Eu acho que assim, acho que deu para esclarecer muito bem, né? Eu acho que esse assunto de conselheiro, eu acho que vai ficar registrado e vai contribuir para muito. Eu acho que tem muito que evoluir ainda essa parte no Brasil. Eu estava até vendo uma matéria recentemente, né? A demanda está aumentando já para conselheiros profissionais no Brasil, né? Sim. Está começando a ter essa busca no mercado de conselheiros, né? Não sei se o Brasil já tem todos esses conselheiros disponíveis, né? Eu acredito que ainda está em formação, né? Como que está esse mercado hoje de conselheiros, né? Como que está essa... Tem muitos conselheiros já disponíveis ou ainda precisa criar essa cultura de ter o conselheiro na empresa? Como que você está enxergando os próximos anos? Eu acredito que é assim, existem muitas pessoas dispostas a serem conselheiros. E ao mesmo tempo existem muitas empresas que poderiam estar dispostas a ter conselheiros, mas eu acho que ambos ainda precisam amadurecer. Acho que de um lado, o conselheiro, existem muitas pessoas que completaram suas carreiras brilhantes, mas ainda não estão aptas a exercer plenamente o papel de conselheiro, porque ainda não correram nem 100 metros, então como é que ele vai correr uma maratona? Eles precisam correr os 100 metros para depois correr a maratona. E do outro lado, existem empresas da mesma forma, existem empresas que já merecem um conselheiro, mas como eles não fazem o processo experimental, vamos fazer um exercício com uma pessoa, eles nunca saem do zero, porque se ele não faz o experimento com um conselheiro que ele tem empatia para depois por mais 2 ou 3, ele nunca vai para os 2 ou 3, né? E eu acho que o que acontece às vezes em detrimento disso é aquilo que eu falei da formalidade. Tem conselheiros que estão buscando a empresa perfeita para serem conselheiros e tem empresas buscando o conselheiro perfeito. Não vai encontrar nem o conselheiro perfeito, nem a empresa perfeita. Ninguém é perfeito. Perfeito. Boa, Rodrigo, você é craque, hein? Muito bom. Ô Jaribe, acho que sim, também, né, acho que foi muito bom a gente comentar, agradeço demais, assim, a gente está quase chegando no final aqui da nosso bate-papo, passa rápido, né? Nossa, como passa muito. rápido. Tá aberto para você aí fazer as suas considerações, se tiver algum ponto que você queira trazer para a gente aqui, antes da gente fazer o nosso encerramento aqui. Eu acho que minhas palavras finais são de agradecimento. Rodrigo, você me propiciou uma surpresa agradabilíssima, porque eu vim te visitar no teu trabalho e você falou, agora nós temos um compromisso hoje à tarde, né? Então isso para mim foi uma surpresa agradabilíssima. Eu acho que é do teu comportamento ser que você é, e ainda eu me surpreendo positivamente com a tua gentileza, com o teu cuidado comigo em primeiro lugar, e imagino que todas as pessoas que estão próximas de você no seu trabalho. Então eu acho que eu fecho isso dizendo muito obrigado mesmo, viu? Foi muito gostoso estar com você aqui hoje. Olha, eu que agradeço, acho que foi assim momentos de grande aprendizado. Eu acho que quem está nos acompanhando, não tenho dúvida que esse bate-papo hoje vai despertar nos empresários que nos acompanham aqui esse interesse, né, de pensar em estruturar a sua empresa para uma sucessão, para ter um conselheiro, né? Acho que seguir essa ordem que você trouxe para a gente aqui é muito importante, né? Eu que agradeço a sua visita, fiquei muito contente de aceitar esse convite, da gente passar o dia hoje, né, trocando experiência, né? Acho que isso é muito bom. Então, muito obrigado de ter vindo aqui. Acredito que vão ter outras oportunidades
Obrigado de coração, viu? Igualmente. Igualmente. Você Pessoal, e o nosso pessoal que nos ouve, né? Quem está nos acompanhando, muito obrigado. Compartilhe os nossos vídeos, curte os nossos vídeos. A gente está indo por 3º mês do canal Gestão Minuto e com conteúdos de qualidade. Essa é a nossa missão, né? A nossa missão, além de trazer uma simplicidade para o empreendedorismo, o pessoal acha que empreender é muito complexo, e não é. A gente precisa fazer o simples, né? Então a gente está buscando trazer cada vez mais profissionais, né? Só que agora você elevou o nível demais aqui, viu, Jaribe? Gentileza sua. Então curte, compartilhe os nossos vídeos. A gente está tendo uma aceitação e engajamento muito bacana, né? Já está tendo pessoas nos procurando aí para tirar dicas com perguntas importantes, né? E não tenho dúvida que esse conteúdo vai ajudar você aí na sua empresa. Muito obrigado, até mais, uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Novamente, igualmente. Obrigado.